Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, primeiro de tudo, quero perguntar para vocês aqui, quem tem um sobrinho aí que faz site, que trabalha com desenvolvimento de site, que está no mercado digital, porque, pessoal, o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, mais difícil, e Core Web Vitals veio para justamente mostrar isso, essa atualização do Google. Tá aqui, muito obrigado. Veio justamente para mostrar isso, porque tem uma questão de que a experiência, nesse momento, ela é mais importante do que tudo. Então, como a pessoa se sente navegando no site, acessando, ela transmite, na verdade, aquilo que a empresa quer passar para o consumidor, digamos assim. Então, não só falar sobre a questão de acessibilidade, que é muito importante, mas também alinhar junto esse fator, a performance. E é justamente sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Só ver se está passando aqui. Passou. Então, para entender sobre Core Web Vitals, é necessário a gente voltar um pouco no tempo. Tá? E o motivo é muito importante, porque o Google ele tem atualizações constantes, todo dia tem atualização nova, e o que acontece? Essas atualizações complicam demais a vida de quem está desenvolvendo o site, principalmente para quem está focado em SEO. E essa atualização, ela pesa muito para quem está mexendo com SEO. Então, vamos lá, deixa eu só ver aqui se vai passar. Aqui? Foi. Então, o que acontece? Em 2010, surgiu o Google Place, começou o pessoal a... Tem um negócio, preciso ter o meu site funcionando, preciso ter um local na internet. Então, o Google Place entrou e começou essa questão da geolocalização, as empresas terem um posicionamento no mapa. Em seguida, nós temos em 2014 a entrada do SSL, que foi justamente quando começou o e-commerce. Então, por questão de segurança, passou a se exigir o certificado de segurança para lojas virtuais. Em seguida, em 2015, vocês podem ver que tem uma atualização grande a cada ano, e tem aqui alguns gaps também que aconteceram de 2015 a 2018. E é aqui que começa, na verdade, os Core Web Vitals. Porque lá em 2015 a gente teve o AMP e começou o Mobile First Index. E o que é esse Mobile First Index? O Google passou a considerar o conteúdo indexado, primeiramente, de como ele era exibido no celular. Tá? Pessoal, pedir desculpa se eu estou tremendo um pouquinho. É a primeira palestra presencial. Já foram aí umas 10, 15 online, mas presencial é a primeira. Então, se eu estiver um pouquinho nervoso, peço desculpas. 2018, então, finalizou o Mobile First Index, e aí nós começamos na pesquisa por voz. Já smartphone, todo mundo tem um celular, e aí entra, então, os Feature Snippets, que são os recursos do Google. Aqui começou uma briga muito grande com quem de SEO, porque muitas vezes tu não precisa mais acessar o site para ver um recurso. Você simplesmente chega no próprio Google, consegue ver cotação do dólar, consegue ver localização, vaga de emprego e muitas outras coisas. Em 2021 surge o Core Web Vitals, e eu vou ser bem polêmico no que eu vou falar. A morte do AMP. Porque o AMP foi uma tentativa de emplacar uma tecnologia do Google para forçar as pessoas a desenvolver o site utilizando aquela tecnologia, mas como não foi muito adotado, passou-se então para o Core Web Vitals. Vou voltar aqui. Vamos lá. Então, em 2022, Core Web Vitals para desktop passa então a ser considerado como um fator de classificação, um fator de ranqueamento. E em seguida, nós temos aqui, em 2023, a remoção do Time to Interactive e também o Core Web Vitals para mobile. Eu acho que eu acabei pulando essa etapa aqui. 2024, nós temos previsto a substituição do FID pelo INP. Vou falar mais para frente sobre esse assunto. 2025, não sei se alguém vai entender a piada aqui, mas é do John Miller, do próprio Google, que depende. Porque tudo no SEO é uma incógnita, tudo vai depender de como que os usuários estão se sentindo, como que o mercado está se comportando. Porque, na verdade, o que o Google faz? O Google está seguindo o mercado. Mas eu vou trazer informações aqui bem importantes sobre Core Web Vitals. Por quê? Bom, primeiro são 4 fatores. Performance, acessibilidade, melhores práticas e SEO. Então, aquela questão lá de contraste, por exemplo, de cores, aquela questão de tamanhos de fonte, justamente tem a ver com a parte de acessibilidade, mas também tem a ver com performance, tem a ver com melhores práticas, a forma como desenvolve o site, que é a questão de segurança. Mas o que acontece, pessoal? Não tem muito tempo para conseguir abordar cada assunto, então a gente vai abordar o principal,
que é a performance. Eu acredito que para quem desenvolve aplicativo, site, e-commerce, é uma das coisas mais difíceis de otimizar. Vamos lá. Então, curiosidade sobre os Core Web Vitals, pessoal. Primeiro de tudo, nós temos aqui na tela o FCP, que é a nossa primeira impressão de conteúdo. Então, a primeira coisa que apareceu no teu site é o teu FCP. Pode ser um logotipo, pode ser um texto, pode ser uma imagem. Dependendo o que foi renderizado, vai ser o teu FCP. Em seguida, a gente tem um tempo de carregamento de meio segundo até 2 segundos. E no final, o LCP, que é a primeira impressão visível de conteúdo. Então, nesse LCP pode ter texto, pode ter imagem, pode ter vídeo. E ali nós já temos todo o CSS, o JavaScript carregado, renderizado. Vamos lá. Uma das coisas importantes tem a ver com performance, apesar de que isso aqui, para mim, tem muito mais a ver com acessibilidade, tá? Mas o Google colocou como performance, que é o CLS. Não tem nada mais chato que vocês irem lá, clicar. Na verdade, assim, eu vou até passar esse slide aqui, tá? Para mostrar na prática como que ocorre o CLS. Qual é que é o laser aqui? Qual o laser? O vermelhinho. Tá, beleza. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos um site carregando. Então, vamos supor que eu vou clicar agora no menu. De repente, aparece um vídeo. De repente, aparece um banner. Em seguida, eu já perdi o que eu iria fazer de ação. Então, esse aqui é um exemplo clássico de como que o CLS pode frustrar, pode impactar o usuário. Então, por esse motivo, esse é um dos fatores que tem um peso grande. Eu até vou falar sobre um pouquinho cada uma das medidas, no caso, desses 4 fatores, 5 fatores, na verdade, que tem relação à performance e que hoje é considerado na validação do Google Search Console. Então, falar um pouquinho, pessoal, tem uma calculadora, tá? Então, o pessoal falou do Lighthouse ali, tem o Lighthouse Scoring Calculator, tá? A Moni já tinha comentado sobre o Lighthouse, e o Lighthouse Scoring Calculator é justamente uma ferramenta que vai mostrar quais são os pontos que eu tenho de melhoria. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o FCP ele tem um peso pequeno, 10%, o LCP já é 25%, o CLS já tem 25%, Total Blocking Time, 30%, e o Speed Index de também 10%. Tá o QR Code na tela, coloquei também um link do Bitly com a calculadora do Lighthouse, para quem quiser conhecer a ferramenta, quiser testar algum site, e saber ali quais são os pontos, o que eu consigo melhorar. Então, nós temos 2 coisas aqui importantes, pessoal. Nem sempre o Lighthouse vai nos dar dados precisos, tá? O motivo disso é muito simples, porque o que acontece? Nós temos as ferramentas de laboratório, então são dados simulados. Estou utilizando lá uma conexão 4G, um Motorola G4, se eu não me engano, e utilizando uma conexão dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, o teste que você faz lá no PageSpeed Insights, ele não é a mesma coisa do que o relatório de experiência. O relatório de experiência é justamente o que é coletado no navegador das pessoas que estão acessando aquele site. Então, essa é a grande diferença entre o CRUX, que é o Chrome User Experience Report, e do laboratório. Então, aqui nós temos um exemplo claro de um site, de um cliente, que o que acontece? Olhando aqui, 60 de desempenho, porém, está aprovado nas métricas para celular aqui. Lembrando que eu falei antes, temos aqui 2 métricas, celular e também computador, desktop. Como testar, então? Porque aí que chega o problema. Como é que eu faço para testar? Aqui tem um exemplo claro, de um teste utilizando o WebDev, uma ferramenta que já foi descontinuada. Agora é o PageSpeed Insights, que está utilizando o Lighthouse como motor. E todas elas, pessoal, tanto o Search Console, quanto o PageSpeed Insights, o Web Page Test, são todas elas baseadas no Lighthouse. Então, o motor que está fazendo esses testes todos aqui é o Lighthouse. Eu trouxe 2 ferramentas novas aqui, que eu não sei se alguém já conhece, que é o Debug Bear e o Run Vision. São 2 parceiros que eu tenho, inclusive. Não sei se alguém aqui conhece. Alguém já conhece o Debug Bear ou o Run Vision? Não? Ainda não? Bom, talvez o pessoal de casa também não. São ferramentas que coletam os dados da API do Google e também os dados da própria ferramenta, no caso aqui do Run Vision. Então, você começa a coletar os dados de experiência dentro do seu próprio site e pode utilizar isso para conseguir a validação do Google Search Console. Vamos lá. Então, assim, para entender o que é Core Vitals, como é que a gente vai fazer para otimizar a performance, precisa entender como se comporta o navegador. E aqui entra um ponto importante, porque, por exemplo, eu trabalho com WordPress, trabalhei com Joomla, trabalhei com Magento, todos esses CMS, plataforma de e-commerce,
no final das contas, todos eles têm o mesmo resultado, que é HTML, CSS, JavaScript, imagens, arquivo de fonte. Então, independente da tecnologia, o resultado ele é sempre o mesmo. Então, o foco da otimização é justamente alterar o resultado. Então, nós temos aqui o processo de renderização. Inicialmente, pegamos o HTML, construímos o DOM. Aqui vamos ter o bloqueio de renderização, que aí precisa carregar o CSS ou JavaScript, em caso de arquivos, tá? Aqui tem técnicas que a gente pode utilizar para conseguir melhorar essa performance. Geramos aqui, então, um arquivo CSS, rodamos o JavaScript, construímos a página e, então, temos a exibição completa da página. Eu resolvi trazer um pouco resumido para vocês, para não ficar lendo aqui passo a passo, mas é basicamente isso. Então, nós temos a recuperação do HTML, construção do DOM, construção do objeto aqui do CSS, na folha de estilos, e então nós temos ali a combinação do DOM com o CSS, para então ter a página final. Então, como é que a gente faz para otimizar esse CRP, pessoal? Isso aqui é muito importante, inclusive quem quer validar 100% no Google, tem algumas métricas, e eu vou ser bem sincero para vocês. Algumas são bem difíceis de conseguir. Uma delas é, por exemplo, o tamanho máximo de página para conseguir 100% de performance é 500 KB. Então, qualquer biblioteca JavaScript, geralmente tem 1 mega, 800 KB, 800 mega, Deus o livre, não tem como. Mas vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente prioriza carregamento de recurso crítico, me atrapalhei um pouquinho aqui, e aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho um arquivo de fonte. Esse arquivo de fonte, ele está lá no CSS. Eu posso pré-carregar esse arquivo de fonte, por exemplo, para carregar o CSS mais rapidamente, não gerar o CLS na tela, e eu também conseguir ter um tempo de carregamento melhor. E aí, técnicas de renderização assíncrona também. E aqui tem algumas avançadas que eu vou trazer também para vocês. Então, pessoal, dica para melhorar o LCP, tá? Isso aqui, desde para quem é um usuário avançado, para quem é iniciante, isso aqui funciona para todo mundo. Uma delas é máximo de 3 fontes. Quando eu falo 3 fontes, é 3 arquivos de fonte carregando, porque isso pesa bastante e esse peso vai influenciar no tempo de carregamento da página. Depois temos aqui imagens de no máximo 100 KB. Aqui eu crio uma discussão terrível com quem é fotógrafo, quem trabalha com essa parte de fotografia, porque precisa existir um equilíbrio entre qualidade da imagem e peso. Aqui complica a coisa. Evitar a biblioteca de ícones, tá? Esse é um ponto importantíssimo. E também a questão de vídeos, tá? Então, toda vez que eu coloco um vídeo na página, vamos supor, eu tenho um vídeo de 2 mega, eu coloquei esse vídeo para carregar na minha página principal. O que vai acontecer na prática? Todo mundo que acessar o meu site vai precisar baixar esse vídeo para conseguir acessar o conteúdo. Enquanto baixa esse vídeo, eu não consigo fazer nada, estou gerando um bloqueio de renderização. Tá? Por quê? Por conta de scripts externos. Não utilize GIFs animados, geralmente tem um peso muito grande, cuidar com o tamanho de imagem e sempre realizar teste de performance. Então, pessoal, tem técnicas que a gente utiliza para melhorar o LCP. Nesse caso aqui, uma delas é, se não está visível na tela, por que eu vou carregar essa requisição? Então, uma das técnicas que a gente utiliza é justamente injetar através de JavaScript durante a navegação as imagens que não estão visíveis. E aí tem várias formas de fazer isso. Eu posso usar o próprio lazy load do navegador. Vou ser sincero, não gosto muito, porque eu continuo tendo ali um espaço, digamos assim, um código a mais HTML que precisa ser renderizado, e isso acaba pesando porque faz parte do nosso DOM. Então, todo o conteúdo que está visível precisa ser pré-carregado, mas o que não está visível eu posso atrasar essa renderização. Otimização de imagens, formatos e pesos. Então, SVG para logotipos e ícones tem um tamanho muito menor do que o habitual. PNG para imagens com transparência. Isso é uma coisa que eu vejo assim, de 90% dos projetos que eu pego para processo de mentoria, otimização, o pessoal costuma falar que o PNG tem uma melhor qualidade. Só que aí eu tenho uma imagem que poderia ter 80 KB e ela tem 5 MB. Não tem como validar com uma imagem desse tamanho, é impossível. Temos o WebP, que eu coloquei aqui como formato queridinho do Google, e é justamente porque uma das métricas lá do Lighthouse é justamente usar imagens em formato de última geração, que é o famoso WebP. Vamos lá. Então, pessoal, biblioteca de ícone deixa um site mais lento. Como que a gente faz para mudar o jogo? Aqui é um ponto importante porque geralmente vai ter muitos ícones na página, eu vou utilizar para rede social,
vou utilizar lá para o slider, para qualquer tipo de ajuda para o usuário, para ele conseguir identificar qual ação que ele vai tomar, o que aquele ícone vai executar, tem algumas alternativas. Uma delas é o iComum. Não sei se alguém já conhecia o iComum, mas é uma ferramenta que eu costumo utilizar e criar a biblioteca de ícones do projeto. Então, eu carrego somente aquilo que eu vou realmente utilizar, ao invés de carregar uma biblioteca com 5.000, 10.000 ícones, que eu não vou usar para nada, só vai servir para deixar mais lento o meu site. Atraso de JavaScript, aqui tem uma técnica, tá, conhecida, nós temos o async e o defer, que é para atrasar o carregamento, e tem uma técnica avançada que eu utilizo bastante, que se chama Lazy Script. Eu não lembro agora o criador dessa técnica, tá? Mas é basicamente remover o source do JavaScript, enquanto não há interação na tela, e eu consigo preencher logo depois de um tempo de interação, ou, por exemplo, após 1 segundo, após 2 segundos, e é uma maneira de transformar a experiência do usuário. Porém, tem um ponto importante, já vou falar aqui mais a fundo sobre isso, que é o quê? Bom, falei sobre pré-carregamento e preload já, então eu vou ultrapassar um pouquinho essa parte aqui, mas aqui o que acontece? Vamos supor que eu tenho um flash de fontes na tela, por exemplo. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu posso simplesmente alterar a ordem de carregamento, então eu passo a carregar a fonte antes do arquivo CSS, lá em cima, isso vai resolver o problema do LCP, vai melhorar o tempo de carregamento e também vai ajudar a não ter esse CLS causado pela fonte. No caso de fontes do Google, tá? Porque quem quer usar a performance máxima, absoluta, quem trabalha com marketing de afiliado, coisa do tipo, eu geralmente recomendo usar as fontes do próprio navegador, porque são menos recursos para carregar, mais rápido o site vai abrir. Vamos lá. Bônus, pessoal. O que é o INP? Tá? Isso aqui é muito importante, porque como surgiu esse atraso de JavaScript, o que o pessoal começou a fazer? Não, agora, já que eu quero 100% em tudo, experiência não é mais um problema, vou simplesmente utilizar técnicas aí que vai atrasar o conteúdo todo, eu vou abrir um site branco, carrega, bateu 100%, carregou em 1 segundo, vou aprovar no Google. Beleza. Só que aí o menu não funciona, aí eu tenho o slider que não vai funcionar, eu tenho uma imagem que não carregou ainda, então, na verdade, eu não estou entregando experiência, eu estou simplesmente mascarando dados para deixar o gerente ou para deixar o proprietário da empresa feliz, quando, na verdade, isso não vai resolver nada. Então, o INP, ele vem para substituir o FID, que é justamente o First Input Delay, que é o tempo que ocorre entre a primeira interação que eu tenho no site. Então, por exemplo, cliquei para abrir um menu, cliquei para passar um slider e demorou mais do que 100 milissegundos para ele executar essa ação. Isso é o FID. Anteriormente, até esse ano ainda o que acontece? É medido esse tempo. Então, se eu tenho lá 100 milissegundos, se eu tenho 50 milissegundos, isso é calculado, mas somente na primeira interação. O que acontece? Nós vamos ter, então, o INP. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Bem claro, que é o quê? A pessoa clicou para adicionar o carrinho, clicou mais de uma vez, não teve nenhuma resposta visual na tela e acabou adicionando mais de um produto no carrinho. Então, aqui um exemplo de como o INP pode ser prejudicial se ele estiver com um índice muito alto, tá? Então, o FID, ele é a primeira interação, o INP, ele já é a média de todas as interações que ocorrem na tela. Aqui eu tenho um exemplo do porquê que o INP vai mudar bastante as coisas a partir do ano que vem, que, por exemplo, atrasei todo esse conteúdo aqui, então, apertei para trocar a blusa para verde, ela simplesmente troca para verde. Isso aqui já é considerado poor responsiveness. O que significa? É uma baixa responsividade, tá? Esse termo que eles utilizam aqui é porque a tela ela precisa se comunicar com o usuário precisa entender que ele executou uma ação e que alguma coisa vai acontecer e essa ação precisa acontecer de forma rápida. Beleza? Temos quanto tempo ainda? $15? Ah, beleza. Então vai sobrar bastante tempo para a pergunta, pessoal. Você deve estar se perguntando por que eu não falei sobre acessibilidade, melhores práticas e SEO, tá? Eu posso até falar um pouquinho aqui sobre esses termos, porque sobrou um pouquinho de tempo, acabei acelerando um pouquinho. A questão de acessibilidade vai entrar toda a parte que a Mônica comentou, de tamanhos de fonte, vai entrar também contraste de cores, vai entrar a parte de atributos area, que é a questão de leitura assistiva, e na parte de melhores práticas vai entrar toda a parte de qualidade de código. Então, aquela questão lá
de usar um certificado SSL, não utilizar uma biblioteca que está depreciada, questão de JavaScript, é o que vai entrar aqui. E por que Core Web Vitals dá tanto resultado em tão curto prazo? Tá? Esse aqui é um ponto importante, já recebi várias vezes essa pergunta, e o ponto é o seguinte, na parte de SEO, nós estamos trabalhando com o básico, e 90% não faz nem o básico. Ter estrutura organizada de títulos, cabeçalhos na tela, ter atributos alt, que são atributos ali, que não vai entrar só na parte de acessibilidade, mas na parte de SEO, é extremamente importante. E para presentear vocês, pessoal, eu deixei um e-book, tá? Gratuito. Eu não sei como é que está, se dá para ver o QR Code certinho aqui. A questão de acessibilidade está legal, não sei. Mas eu coloquei um link do Bitly também. Por quê? Porque eu abordo todos os 4 fatores de A a Z, todas as métricas, como que é calculado, para conseguir, então, entender ali como que eu faço para conseguir a validação do Search Console. Lembrando, pessoal, essa validação ela vai acontecer com dados reais, tá? Então, não adianta eu simplesmente mascarar os dados, eu preciso que realmente os usuários tenham uma experiência positiva quando estão navegando no site, que eles consigam ter a melhor experiência possível para, então, eu conseguir a validação do Google Search Console. Como acelerei um pouquinho, pessoal, eu vou abrir para perguntas. Eu não sei se alguém tem perguntas em relação a Core Vitals, SEO, ou até mesmo técnicas que a gente pode utilizar para a questão de performance.